Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa plataforma Academia de Diamantes. Eu sou a Silvia Soares, eu estou diamante na doTERRA e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o uso dos óleos essenciais e a consultoria do bem-estar. Essa apresentação serve tanto para as pessoas, que utilizam os óleos essenciais dentro do seu lar, mas também para as pessoas que trabalham com a doTERRA, que fazem consultoria de óleos essenciais. O objetivo aqui é fazer com que vocês ampliem a visão, Abram o leque para utilizar os óleos essenciais. Para isso, eu gostaria de colocar as minhas categorias, Eu sou a Silvia, eu sou mãe de 2 meninos lindos, eu sou esposa, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com uma técnica que é conhecida como microfisioterapia e sou também consultora do bem-estar da doTERRA, Hoje eu estou diamante ali, desenvolvendo o negócio da doTERRA. Segue aí meu Instagram, onde eu coloco ali algumas informações sobre os óleos, e vamos lá. O que é muito importante entender, Por que usamos os óleos essenciais? Eu comecei a utilizar porque eu queria que os meus filhos dormissem. E quando eu conversei com uma pessoa que já fazia parte da doTERRA, e ela me apresentou os óleos essenciais, eu falei para ela, tem um aí que ajuda a criança a dormir? Porque a minha ideia, como uma mãe de 2 filhos pequenos que trabalhava, meu marido viajava muito a trabalho, eu vivia muito cansada. Então, o porquê que nós usamos os óleos essenciais? E aí eu entendi que os óleos essenciais ajudariam em muitos aspectos do meu lar. Ele ajuda o ser humano, Ele não ajudou só a Silvia, ele ajuda outras mães, Ele ajuda outras crianças. E quando a gente entende isso, fica muito fácil compartilhar os óleos essenciais. Porque hoje, se alguém chega até mim e fala, o meu filho não está dormindo, eu pergunto para a pessoa, falei, você já tentou usar lavanda? Eu me encantei pela questão respiratória. Então, hoje nós usamos os óleos essenciais dentro da nossa casa porque nós sabemos o bem-estar que ele proporciona e principalmente por ele ser um elemento natural. E também nós usamos os óleos essenciais pela visão que nós temos em relação a isso aqui, ó, a medicina do futuro. Eu, como fisioterapeuta, e como atuante ali na área da microfisioterapia, eu vou dizer para vocês que é do perfil das pessoas que me procuram, 98% chegam para mim e falam assim, eu gostaria de tentar algo natural, Eu tenho tal sintoma e eu não quero tomar medicação. Então, eu enxergo a medicina do futuro como uma medicina que vai voltar, sim, aos olhos para os produtos naturais. E isso já está acontecendo com essa geração. Então, olha lá, o que diz esse slide? A Escola de Medicina do Futuro não estará interessada nos resultados e produtos de última geração para as doenças, mas sim em conhecer a verdadeira causa que acomete o ser humano e suas relações. Irá concentrar seus esforços em proporcionar a harmonia entre corpo, mente e alma, que elevam o ser e traz alívio e curas dos sintomas. Dentre tantos tipos de remédios, os mais utilizados serão as maravilhosas plantas e ervas encontradas na farmácia natureza, os quais foram divinamente enriquecidos com os verdadeiros poderes curativos. Quando você lê isso, você percebe que o óleo essencial se encaixa perfeitamente no que virá ali uma medicina do futuro. Hoje já existem muitos médicos e quando a sociedade impõe, algo e nós utilizamos dos óleos essenciais, os médicos vão começar a se atentar cada vez mais para esse produto. Hoje eu tenho médicos que nos procuram, porque os pacientes deles chegam até eles e falam assim, doutor, qual óleo essencial tu me recomenda para tratar qual situação? Então, existe uma necessidade, inclusive dos profissionais da saúde, se voltarem para os óleos essenciais. E essa farmácia natureza, essa farmácia natural, nós que trabalhamos com os óleos da doTERRA, nós temos essa visão já muito forte, porque a doTERRA, ela é a única empresa que tem esse selo CPTG, e eu vou falar um pouquinho deles. Ela atende tudo que está relacionado ao futuro, ela atende a sustentabilidade através do co-impacto, ela cuida desde ali do produtor, da natureza, em toda, o ciclo, até o óleo essencial chegar dentro da tua casa.
Ela trabalha com um lado muito humano, o Hilly Hendes. Então, quando nós falamos ali, né, temos essa frase dentro de doTERRA, nós ajudamos a curar o mundo, nós estamos trabalhando em vários pilares, né, que importa aí para o nosso planeta e para nós, seres humanos. Então, como o objetivo é falar de óleos essenciais, vamos entrar aí na relação do óleo essencial, né? Quando alguém me pergunta o que é um óleo essencial, você pode falar de duas formas, né? Eu posso dizer de duas definições. Existe essa primeira, que é uma definição internacional, olha, o International Standard Organization, que é o órgão responsável, né, mundial por isso, define óleos essenciais como os produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arrasto de vapor d'água, bem como produtos obtidos por prensagem dos pericardos cítricos. Então, essa é uma definição. Quando alguém me pergunta o que é óleo essencial, eu falo, olha, um extrato de planta, é como se fosse um remédio da planta, conhecido como óleos essenciais, que tem sido usado, né, em todo o mundo por milênios e são a ferramenta de suporte mais poderosa da natureza. É um elemento natural que vai trazer saúde. Os seres humanos utilizam óleos essenciais há milênios. Os homens usam as plantas para ter benefício desde a sua existência, né? Se a gente for parar para pensar, é de um século para cá que as medicações vieram com um objetivo muito forte de melhorar a nossa saúde, né? Mas elas não deveriam ser a nossa primeira estratégia, porque o nosso corpo está acostumado com plantas. É por isso que quando você usa um óleo essencial, que tem ali, né, uma potência, é puro, tem os seus fitoquímicos perfeitos, né, a molécula ali, a química natural perfeita, você se dá bem, reage bem, porque o nosso corpo, eu costumo dizer que está gravado nas nossas células, né, utilizar ali as plantas, essa afinidade. E quando a gente fala do CPTG, que é esse diferencial da doTERRA, né, para quem não conhece o CPTG, é esse selo, né, de grau terapêutico de pureza, é um certificado disso, tá? E ele vem ali na doTERRA muito diferente do que nós estávamos acostumados no mercado brasileiro. A doTERRA, como vocês sabem, está em centenas de países aí pelo mundo afora. E é numa parceria com esses países que ela vai até a fonte retirar, né, da onde essa planta é nativa para produzir os seus óleos essenciais. E para isso ela faz mais de 50 testes. Isso vai garantir o grau terapêutico, vai garantir a pureza desse óleo essencial. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, como que isso é feito. Então, vamos supor que aqui o Brasil, né, nós temos ali uma produção de limão. Chega a doTERRA, liga para o Brasil, né? E o Brasil fala: olha, já temos um lote pronto. Ok, me manda um pouquinho para a gente fazer a testagem e ver se está de acordo com o nosso nível, né? De acordo com o que a gente espera de um óleo essencial puro. Manda lá essa fração. Eles fazem esse teste organoléptico, olha, que é feito 3 vezes, que é para verificar os aspectos físicos, os aromas, a cor do óleo essencial. Faz a gasometria, né, a cromatografia gasosa, desculpa, a cromatografia gasosa, que é um dos testes mais reconhecidos dos óleos essenciais, mas ele não é o único. Para você reconhecer a pureza, você precisa de muitos outros, né? Ele é feita a espectrometria de massa, é feito o teste quiral, que vai verificar aí a quantidade de carbono, se isso está correto dentro dos óleos essenciais, né? Vai ver a outra necessidade, né? O isótopo dos carbonos, se a quantidade também está correta, vai verificar a refração desse óleo essencial. Depois, né, de ter verificado esse primeiro lote, ele fala assim, ó, tá ok, manda o resto que a gente vai envasar e distribuir para o mundo. Aí é feita uma segunda validação, novamente, né, organoléptico, vai verificar se tem metal pesado, se tem agrotóxico, olha que importante, né, se tem micro-organismo, vai verificar aqui, né, como eu comentei com vocês, a refração, né, e depois de envasado, tudo certo, antes de direcionar para os mercados, vai ter novamente uma validação, inclusive o frasco.
né, o recipiente. Não sei se vocês já observaram, eu tenho 2 filhos, como eu comentei, e vira e mexe cai. Não só por eles, né? Às vezes eu sou um pouco desastrosa. E aí cai o óleo essencial. E, inclusive, o frasco é muito difícil de quebrar, porque até o frasco da doTERRA tem uma qualidade muito superior, tá? Então, tudo isso garante a pureza. Eu queria só comentar um pouquinho com vocês, né, sobre a cromatografia gasosa. Aqui é uma ampliação dessa imagem para vocês entenderem que só ele às vezes não é o importante, né? Existem outros testes que vão verificar a questão dos olhos. Mas por que ele é o mais comentado? Porque a ciência, a literatura, utiliza esse teste para verificar os elementos que existem no óleo essencial e comparar os que tem na sua maior quantidade com os efeitos desse óleo. Então, eu gosto de fazer a relação com um bolo, porque fica fácil da gente entender. Então, vamos supor que aqui, ó, nessa amostra, a gente coloca um bolo de chocolate, né? Coloca um pedacinho do bolo de chocolate, ele vai passar pela essa coluna, né, do cromatógrafo, e quando sair o resultado, vai estar escrito ali, ó, aqui dentro tinha 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó, o óleo de girassol, né? Vai estar determinada a quantidade que existe dentro daquela fração, tá? Isso acontece com o óleo essencial. Quando se coloca o óleo, por exemplo, da laranja aqui, vai verificar os componentes que existem, né? E nós sabemos ali que os óleos essenciais existem desde muitas dezenas até algumas centenas de componentes químicos. Então, isso é muito importante para os estudos, tá? Então, esse é um dos testes que a doTERRA faz, né? Mas que ela faz muitos outros. E a grande maioria das outras indústrias de óleos essenciais preconizam apenas esse único teste, né? E aí a gente percebe quanto somos superiores. E por que nós usamos óleos essenciais? Porque culturalmente o homem obteve curas com as plantas. Ponto. Segundo, cientificamente é comprovado. Então, antigamente era popular, hoje a ciência traz aí os resultados. Essa imagem está desatualizada. Hoje existem muito mais que 27 mil artigos, tá? Falando sobre óleos essenciais. E não só na área do ser humano, em animais, dentro da indústria, né? na agropecuária. Existem outras áreas que se incluem também os óleos essenciais, tá? E por que tem óleo para tudo? Nós sabemos que tem óleo para tudo, né? Muito provavelmente nos óleos que você tem aí na sua casa, você sabe que eles vão ter uma gama de aplicabilidade, então isso é muito importante. Para aquelas pessoas que são muito céticas, que falam assim, ai, não, mas eu não acredito e tudo mais, você tem aqui a PubMed, que é essa literatura, né, essa base de dados americana, e é uma das mais importantes do mundo, mas nós temos aqui nada mais, nada menos do que o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2004. Foram esses 2 camaradas aí, esses 2 cientistas, né, o Richard Axel e a Linda Buck, que eles descobriram que nós temos receptores para as moléculas de óleos essenciais, para as moléculas aromáticas. O que antes acreditava que isso era apenas no olfato, que atingia ali o emocional, eles fizeram uma descoberta incrível. Eles observaram que nós temos receptores, ou seja, o óleo essencial ele pode agir nas células do corpo todo. Nós temos receptores aromáticos nos nossos pulmões, no nosso fígado, nos nossos rins, inclusive nos gametas, nos músculos. Então, é por isso que você usa um óleo essencial e pode beneficiar várias partes do seu corpo. E como que a gente vai utilizar? Você precisa ter contato com o óleo essencial, porque na hora que você tiver o contato com esse óleo, ele vai sim ser direcionado para as necessidades da sua célula. Rapidamente, né? Como que nós usamos os óleos essenciais? Você pode utilizar ele de forma aromática, que nada mais é do que você inalar pelo nariz, né? Ó, dentro do nosso nariz nós vamos ter aqui ó, uma região que é chamada de bulbo olfatório, que ela é rica em nervinhos. Desses nervinhos, ó, eles captam através desses cílios, dessa mucosa, dessa camada de mucosa, as moléculas dos óleos essenciais. E aí eles vão converter isso no neurônio, que é a célula do sistema nervoso, e vão mandar essa informação para o cérebro. É assim que nós agimos aonde? No nosso sistema límbico.
que é o nosso centro de emoções, é o centro da memória, é o centro de comportamento, né? É a base de resposta fisiológica e endócrina. Um exemplo, quando você cheira, entra na cozinha e sente aquele cheiro de um bolo assim maravilhoso que você adora. Na hora você começa a salivar. Isso é uma resposta fisiológica do teu corpo mediante um olfato. Então, você pode sim usar óleos essenciais e ter uma resposta orgânica no seu corpo. Age muito bem para as vias respiratórias. Inalamos pelo nariz, vai para o nosso pulmão, né? E aí vai melhorar as vias aéreas, a nossa respiração, vai ajudar a gente a oxigenar melhor. E baseado nas informações lá do Prêmio Nobel de Linda Buck, né, e de Axel, que quando você inala um óleo essencial, você vai ativar o quê? Os receptores corporais. Então você vai ter um bem-estar geral. E isso vai cair aonde? Na sua corrente sanguínea. Uma outra informação de forma tópica. Eu sempre falo para as pessoas, vai usar o óleo essencial na pele? Dilua. Essa imagem já deixa muito claro do porquê você diluir. É estimado que quando você usa um óleo essencial puro na pele, você vai ter uma absorção de apenas 5%. Porque o óleo ele é muito volátil, ele passa do líquido para o gasoso muito rápido. Então, observa as moléculas que são essas bolinhas amarelas. Na hora que você passa, ela vai se dispersar pelo ambiente. Mas quando você usa uma base vegetal, um óleo de coco, por exemplo, você põe o óleo de coco e adiciona o óleo essencial, ele adere, ele cola no óleo vegetal. Então, se o seu objetivo é que esse óleo penetre na tua pele, você diluir, você otimiza a absorção, economiza óleo essencial, hidrata a tua pele. Então, é a maneira mais inteligente de utilizar os óleos essenciais. Além do que, né, principalmente para os consultores e principalmente ainda, né, para as pessoas que fazem uso doméstico de óleos essenciais, existem óleos que precisam ser diluídos. Orégano, o cravo, né, a canela. E quando você já mentaliza que todos precisam ser diluídos, você nunca erra. Então, fica a dica de diluição. Quando você dilui um óleo essencial, você reduz a sensibilidade desse óleo. Quando você passa um óleo essencial e percebeu às vezes que ele te irritou, não é lavar, é colocar mais óleo vegetal. Você vai diluir aquela área e ele vai ficar mais suave. Quando nós fazemos massagem ou aquecemos a região, né? Aplicamos ali de uma forma contínua ali com as mãos, você absorve ainda mais esse óleo essencial. E aí você vai ter um benefício local, então se eu quero passar para o meu rosto, ou numa espinha, uma dor no meu ombro, eu vou ter o meu benefício local, mas isso vai ser penetrado e vai também trazer benefícios ali, ó, sistêmicos, no corpo todo, porque eles caem na corrente sanguínea. É por isso que nós falamos para aplicar em locais de pulsação, punho, nuca, porque vai ser mais rápido para ele entrar na corrente sanguínea. E nós temos também a questão relacionada com a ingestão, que por conta do selo CPTG, a doTERRA é permitida fazer esse uso interno. Eu utilizo demais na culinária, né? Eu acho que é muito saboroso. Eu prefiro usar um óleo essencial do que usar um elemento sintético para trazer sabor e aroma para os alimentos da minha família. E isso já é culturalmente muito antigo, né? O que as pessoas, né, às vezes ficam em dúvida é sobre ingerir o óleo essencial por um benefício terapêutico. Mas se você usa na comida, por que não utilizar também, incluir na tua rotina, numa água, né, ou para melhorar a imunidade através de uma cápsula, o óleo essencial? É porque ainda culturalmente nós não temos esse hábito, tá? Mas quando você usa um óleo essencial, você vai ter benefícios incríveis, principalmente favorecendo o sistema gastrointestinal e ele também vai cair na corrente sanguínea. Fora do Brasil, como por exemplo na Europa, já é muito comum ter óleo essencial encapsulado no formato de suplemento alimentar natural, que é, por exemplo, esse daqui é um exemplo, né? Que é a lavanda já no formato de cápsula para ajudar, por exemplo, na ansiedade, no sono, né? Cada cápsula ali equivale a mais ou menos 2 gotas ou até 4 gotas de lavanda. E a pessoa pode comprar na farmácia. Se você observar, né, bem forte ali a visão, aqui está escrito, ó, óleo de lavanda
e está escrito aqui, ó, que é um alívio, né, natural para estresse e ansiedade. Então, é uma forma natural. Então, a gente pode sim utilizar. Existem óleos que nós não ingerimos, tá? Que não tem classificação para serem ingeridos, né? Mas muitos podem. Então, o seu consultor de bem-estar vai saber te orientar em relação a isso. Algumas dicas, né? Nós nunca usamos óleos essenciais no ouvido interno, aplicar o óleo essencial lá dentro, nos olhos, né? Em regiões sensíveis, regiões íntimas, por exemplo, né? Machucados, né? Existem alguma cautela para isso. E óleo essencial é frequência de uso. Essa penúltima frase aqui, aumentar a dose dos óleos essenciais, né? Não trará mais benefícios. Vale mais aplicar dose menor e repetir a dose como necessário. É igual aquele dia que você precisa beber água. Você sente que você está desidratado. Você não vai tomar 2 litros logo pela manhã e tá bom, não vou tomar mais. Você vai fazer isso fracionado ao longo do seu dia. E é isso que vai te manter hidratado, é isso que vai te trazer bem-estar. A mesma coisa acontece com os óleos essenciais, é frequência de uso. Em crianças e gestantes, nós optamos pela forma aromática e pela forma tópica. O que eu queria entrar aqui para vocês é reconhecer a individualidade da planta e do ser humano. O fisiologista médico não podem, e o médico não podem jamais esquecer que um ser vivo é formado por organismos de individualidade. Esse daqui é um médico, né, fisiologista, e ele foi a pessoa que desenvolveu a ciência experimental. E quando ele desenvolveu essa ciência, ele falou que a individualidade deveria ser observada, que é o que hoje, muitas vezes, não é levado em consideração, né? Nós juntamos em blocos e fala assim, ó, para isso você vai utilizar X, para aquilo você vai utilizar Y. E aqui fala muito da individualidade. E é por isso que essa segunda frase faz muito sentido. Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, quando você não estiver obtendo resultado com algum óleo, você pode tentar óleos diferentes ou com esse mesmo óleo mudar a aplicação, diferentes formas de aplicar esse óleo essencial. O aroma do óleo essencial é algo extremamente importante e é uma conexão com você e esse óleo essencial. Então, muitas vezes, né, nós ofertamos um óleo, por exemplo, a lavanda, a pessoa não teve uma afinidade, não adianta você virar para aquela pessoa e falar assim, não, mas esse óleo que você precisa é para dormir. Né? No kit, quem entrou na doTERRA por um kit, no kit tem ali balance, tem tangerina, tem olíbano, tem outras opções, olha, 4 opções de óleos essenciais para ajudar no sono. Então, respeite o aroma. Quando você não está pronto para aquele aroma, é porque aquela planta está te trazendo uma informação que você ainda não está pronto para trabalhar. Né? A planta ela é um nível muito elevado. As moléculas de óleos essenciais são tão detalhadamente desenvolvidas com a química da vida humana que suas interações com organismos interagem com sistemas físicos via receptores, desempenham papéis importantes na rede psicossomática, né, nas emoções, por meio do olfato, interagem pelos centros emocionais. E pela combinação de todas essas anteriores, criam impressões significativas na consciência humana. Eu acredito que a maioria das pessoas que estiverem me ouvindo e que já fazem uso dos óleos essenciais há algum tempo, vão responder que sim, evoluíram, que estão melhores, né? Estão mais calmos, estão mais empáticos com o outro ser humano, porque as plantas trazem isso para a gente. E quando nós falamos de individualidade e estilo de vida, que é o que nós, né, consultores do bem-estar, preconizamos, um estilo de vida saudável, e para isso nós somos produto do nosso produto, né, nós usamos os óleos essenciais e usufruímos do que ele se beneficia, essa imagem para mim diz muito. Né? Então, uma mesma pessoa, se ela optar por um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, mais natural, atividade física, contato com a natureza, independente da genética dela, ela vai ter, sim, uma condição de vida melhor do que se ela optasse por assistir programas inadequados, né, jornal, se fechar dentro de casa, igual muita gente faz no fim de semana, se joga no sofá e fica só assistindo TV, comendo coisas enlatadas, porcaria,
né? Então, eu não preciso dizer que não precisa nem ser inteligente, né, para verificar o final disso tudo, né? Então, o que que é para nós um estilo de vida com óleos essenciais? E eu vou mostrar para vocês que os óleos vão ajudar em muito aspecto da nossa vida. Os óleos essenciais são baseados numa medicina natural. Estamos falando de óleos essenciais, tá? Alimentação. Se você começa a utilizar óleos essenciais que vão reduzir a tua compulsão alimentar, óleos essenciais que vão ajudar no funcionamento, na microbiota do teu intestino, você fazer uma suplementação com óleos essenciais ou vitaminas, isso vai te ajudar. Todos os dias somos expostos a toxinas. Nós sabemos que os cítricos ajudam muito, né? São muito ricos em elementos que ajudam a reduzir os radicais livres, antioxidantes, óleos essenciais, né? Vamos procurar aqui. Exercícios. Óleos essenciais ajudam você a iniciar, sair do sofá e ir buscar um exercício. E se por acaso pós-exercício é muito difícil, eu não vou porque me dói, você tem óleos essenciais que te ajudam a recuperar mais rápido. Óleos essenciais trazem interação social. Você conversa com outra pessoa sobre óleo essencial, é uma questão assim maravilhosa, né? Ajudam na emoção. Falamos muito sobre isso, essa rede psicossomática dos óleos essenciais. E também traz saúde financeira, as pessoas que comercializam, que desenvolvem o negócio da doTERRA. Tudo isso envolve o ser humano. Todas essas questões, se elas estiverem relativamente positiva, o indivíduo tem saúde completa. E eu queria falar um pouquinho de momentos de vida, tá? Quando nós falamos dos momentos de vida, vocês vão entender que todos somos iguais. Por isso que os óleos essenciais dão certo para pessoas. Quando nossa primeira relação com a vida é a sobrevivência. O que um bebê faz? Um bebê dorme, acorda, come e vive e chora, né? E elimina ali os seus rejeitos, né? Então, todos nós, né, passamos por isso. Para a gente sobreviver, nós precisamos respirar, nós precisamos dormir, nós precisamos nos alimentar, eliminar o que, né, as toxinas, o que não presta mais, e precisamos ter imunidade. A pandemia trouxe perfeitamente isso, né? Que nós sobrevivemos a muitas coisas. Então, isso é em todas as etapas da nossa vida, tá? Mas nós, seres humanos, né, na escala animal, nós evoluímos, assim como os muitos animais, e vivemos em bando. Para a gente viver bem, nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos nos relacionar. E a comunicação, ela é mais do que só a comunicação verbal, ela é uma forma de expressão. O sexo é uma forma de expressão. Então, está envolvida com esse lado da comunicação. E a comunicação e o relacionamento, né, tem muito envolvido ali com você, doar-se para si. Então, quem nunca teve um conflito interno, né, brigas internas, mentais, e também doar para o outro, saber se relacionar com o outro. Então, esses daí são alguns pontos, né? E nós temos o último ponto, que é algo que só os seres humanos têm, todos os outros animais. Eu tenho cachorro, né? E elas são duas, né? E as pets, elas vivem se comunicando, elas sobrevivem e se comunicam. Elas não estão preocupadas em se realizar na vida. Eu sim, eu estou preocupada em me realizar em família, eu estou preocupada em me realizar profissionalmente, né, em me realizar como esposa, como mãe, como profissional, né? Os meus filhos vão ter essa questão da realização, né? Cada uma em sua etapa de vida. Então, tudo isso envolve um ser humano. Quando a gente pensa nisso, e se eu falar para vocês uma consultoria, é difícil analisar tudo isso no indivíduo. Mas, quando você pensa em perguntas chaves, você vai conseguir entender quais óleos essenciais vão fazer bem para você. Então, muitas vezes, né, para quem já reconhece os materiais da doTERRA, esse daqui é o material que eu retirei do Viva. O que eu pergunto para as pessoas? Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês consultores, mas comigo já aconteceu da pessoa me mandar uma mensagem: Silvia, né, o médico disse que eu tenho, tá? Vou inventar aqui, tá bom? Mas cambalose completa, progressiva, crônica, e que isso não tem cura e eu vou ter que me dar com aquilo, né? Eu falo assim, nossa, que punk, né? E tal, sinto muito. Você está conseguindo tratar? Sim, ele me trouxe me pediu alguns exames, me deu algumas medicações. Eu falo, que bom que você está tendo acompanhamento médico.
Eu, como consultora do bem-estar, vou te ajudar a fazer com que a tua qualidade de vida seja a melhor para você se recuperar desse, né, desse nome ali que às vezes as pessoas mandam para a gente que a gente não tem nem noção do que é. O que que é o básico? O que que as pessoas precisam? Sobrevivência, comunicação e realização. Você dorme bem? Você fica doente com facilidade? O teu intestino funciona todos os dias? Você se sente ansioso, estressado? Você tem tempo para cuidar de você? Você sente dor? Quando a pessoa te responde algumas dessas perguntas, você já vai saber qual óleo indicar para ela. Você vai ter óleos do kit, que normalmente são os primeiros que a gente indica, mas eu quero fazer com que vocês ampliem o leque de vocês. Quando nós pensamos nas plantas e na especialidade delas, fica super fácil da gente entender. Então, né, as plantas, elas podem ter categorias de acordo de onde elas são retiradas, de acordo, né, de onde vem esse óleo essencial. Os pinheiros acreditam que foram as primeiras plantas que começaram a desenvolver os óleos essenciais, principalmente numa era glacial, uma época de muito frio. Logo, para que a gente pode indicar pinheiro? Proteção de frio, resistência no inverno, melhorar a respiração, são excelentes analgésicos musculares. Então, todos os pinheiros agem dessa forma, em sua grande maioria. Podem ter exceção? Podem, mas a regra geral é essa. As mentas, peppermint, por exemplo, são estimulantes, agem super rápido na respiração, são estimulantes de cognição, são plantas boas para o sistema gastrointestinal, têm ação analgésica. Todas as mentas. Podem ter exceção? Podem, mas é muito difícil sair dessa linha. As ervas, as folhas, né, são desintoxicantes. Nós tivemos recentemente, né, como produto do mês ali, o coentro, o manjericão, eles são o quê? Limpadores, analgésicos, agem ajudando o sistema gastrointestinal, a digestão, são antimicrobianos. As especiarias, muito utilizadas no inverno, por quê? Trazem resistência à saúde, aquecem o corpo e mente, trazem sensação de proteção para corpo e mente. Flores. O que a flor representa? Ela é o lado reprodutor da planta. Ela vem antes do fruto. E ela representa muito o quê? Né? A delicadeza, o romantismo, a comunicação, os elos de amor. Como que a gente sabe que uma pessoa gosta da gente? Pelos atos de comunicação. Compaixão, trabalham perdão, é a parte mais bonita da planta. Logo, vai trabalhar o que na gente? Beleza, cabelos, são óleos essenciais ansiolíticos. Depois a gente tem os óleos cítricos, que é uma das minhas paixões, porque eles são energizantes, é o fruto traz alegria, eleva o humor, são digestivos, favorecem o sistema intestinal, relaxam o corpo, mente, agem também como proteção imunológica. As madeiras, o que a madeira tem de ação na planta? Ela é um meio de condutor, ela conduz a informação da raiz até as folhas. Então, as madeiras vão conduzir o quê? A informação interna. Pessoas que têm problemas de comunicação, usem madeiras. Olhem para dentro de si, se contemplem o que existe dentro de você. A madeira faz isso. Trazem apoio, coragem, conexão, são firmes, a madeira não é dura, firme, trazem resistências emocionais. As raízes, é a base, aterramento, fornecem estabilidade, fornecem muito regeneração. Para uma planta se recuperar o que está acontecendo por cima, ela precisa do quê? Raízes fortes. Fortalecem, dão apoio, suportem, nutrem o sistema nervoso. Nutrem. A comunicação da planta vem muito ali de raiz, né? É um suporte muito forte para ela. Para nós é o cérebro. Raízes combinam com o cérebro. E as resinas? A resina só é retirada da planta se ela sofre uma lesão. Ela precisa ser agredida. Então, quando a gente usa resinas? Quando a gente é agredido. Então, a planta da resina, né, o óleo essencial da resina, ela vai trazer cura, proteção de doenças físicas e emocionais, trabalham muito a verdade, a abolição da energia negativa. Então, vamos lá com alguns exemplos.
né? Para trabalhar a sobrevivência, nós temos vários tipos de óleos. Olha, o eucalipto trabalha o quê? O eucalipto trabalha muito, é um pinheiro, temos o Siberian Fir. Entra aqui, ó. As mentas, peppermint, o spearmint, vai trabalhar onde? Aqui, nessa relação. Nós temos também várias ervas, né, que trabalham ali, ó, limpadores, o niauli da família da melaleuca. Nós temos o manjericão, que é um importante óleo para detox, analgésico, antimicrobiano maravilhoso. E nós temos as especiarias. Um exemplo é o onguard. A doTERRA já traz alguns blends, mas existem outros óleos essenciais que podem trazer ali, né, e suprir a necessidade, por exemplo, voltado com a sobrevivência, que poderia entrar o alecrim, né, para o sistema respiratório, que é maravilhoso, para o sistema nervoso, que é maravilhoso, né, para a cognição, entre tantos outros óleos essenciais. Depois, a gente tem óleos muito relacionados com comunicação e relacionamento. Estão lá flores, cítricos e as madeiras. As flores a gente sabe que são extremamente importantes no seu sentido ansiolítico, ajudam muito a relaxar, a dormir, né? A gente a se recuperar de uma maneira adequada. Quem nunca passou uma flor, uma lavanda, um ylang-ylang aqui para ter uma conversa difícil? Isso ajuda muito você se acalmar e se expressar, né? Esse Citrus Bloom, para quem não conhece, é maravilhoso. Ele é uma mistura de cítricos e flores. É um blend da doTERRA perfeito para comunicação, para trazer alegria, para melhorar relacionamento, né? A bergamota, eu sou apaixonada pela bergamota, né? Ela é um cítrico, mas que também tem uma composição química de flor, e ela é extraordinária para os conflitos internos, né? Acalma demais, traz uma confiança. Os cítricos, ali uma madeira, né? O cedro. O Clare e Calme, que é um blend feminino, o que que ele é? Ele nada mais é do que uma mistura de flores e madeiras. Trabalha toda a questão feminina, mas também, né, os apoios internos. O que que acontece na TPM? A gente não fica em conflito com nós mesmos? Olha que bacana, que informação interessante que a gente tem aqui. E depois a gente tem outros tipos de óleos essenciais, as raízes e as resinas. Se você estiver tendo problema na tua realização, você vai usar os outros, porque eles são importantes, por exemplo, para a comunicação. Para você se realizar, você vai ter que se comunicar, né? Você vai ter que ter relacionamento. Mas insira esses óleos essenciais junto. Então, as raízes vão trazer base. Ah, aconteceu alguma coisa, né? É uma situação muito difícil na família, uma separação e tal, tal, tal. Você precisa de base. Esses óleos trazem base. Inclua nos outros, faça um blend, mas coloca a base, né? O vetiver, a raiz mais profunda que tem, ela vai trazer uma base muito forte. O açafrão, que é, né, o turmeric, ele é maravilhoso, é um óleo excelente para quase tudo, ele é digestivo, ele é maravilhoso para o sistema nervoso, ele traz regeneração do sistema nervoso. A copaíba, todo mundo conhece a copaíba, ela é incrível, um óleo que tem sido muito utilizado para centramento mental. A mirra, que dentro da aromaterapia representa muito o lado materno. E o pai de todos, o rei dos óleos essenciais, precisaria de uma hora só dele para falar de olíbano, que ele é o óleo mais incrível, na minha opinião, né? Ele é um óleo que traz, sim, cura para as dores emocionais, para as dores físicas, trabalha muito a sua verdade, o teu lado divino. Então, assim, são óleos incríveis que a gente consegue trabalhar pensando nesse lado, né? E aí, para a gente concluir, né, quando você entende a classificação das plantas, dos óleos essenciais, isso vai te ajudar a conhecer muito o quanto que eles são poderosos promotores da saúde física, mental e emocional. E vão se expandindo o seu conhecimento, né? As validações científicas, autocuidado, medicina natural, as melhoras do humor, rejuvenescimento de pele, aumentam a saúde e a qualidade geral. E auxiliam também em cozinha e limpeza. Os óleos essenciais fazem tudo isso. A melhor maneira de você aprender é ir usando. Você pode usar tranquilamente os óleos essenciais da doTERRA, porque eles vão te ajudar, né? Além dos óleos essenciais, a doTERRA trabalha com esse sistema de educação. E vocês têm aqui, por exemplo, essa plataforma que é incrível, traz muitos acessos para vocês, né? Nós vamos mudar, né? Ajudar ali a curar o mundo. Usem livros de referências, né? Vocês devem ter ali os seus livros, mas utilizem ali
a sua educação continuada, que você deve ter acesso, né, toda semana, tem aqui na plataforma. Então, assim, vocês conseguem utilizar isso de uma maneira muito adequada, né? Para finalizar, se a gente pode crescer com os golpes duros da vida, nós também podemos crescer com os toques suaves da alma, né? Uma gota de óleo essencial é um toque suave na alma. Então, assim, eu acho incrível isso. E nós estamos aí no final do ano, eu estou aqui com a minha família, essa foto do ano passado, né? Eu queria agradecer a atenção de vocês, desejar aí um final de ano muito bom, né? Um 2023 maravilhoso, e eu espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês, né, nesse momento assim tão maravilhoso, tá bom? Obrigada e até a próxima.